Por onde começar? Meu nome é Takashi e hoje quero compartilhar uma história que mudou completamente minha vida. Cresci em Tóquio, uma cidade vibrante e cheia de oportunidades, mas também implacável para quem enfrenta dificuldades financeiras. Durante anos, fui professor de história em uma escola pública. Amava meu trabalho, mas nos últimos tempos, a pressão econômica tornou tudo insustentável. Salários reduzidos, custos de vida cada vez mais altos. Parecia que minha paixão pela educação não era suficiente para me manter de pé. Você já se sentiu encurralado, sem saber o que fazer para mudar sua situação? Foi assim que me senti por meses. Cada vez que olhava para as contas acumulando na mesa da cozinha, uma onda de desespero me atingia. Foi então que ouvi falar sobre as akiyas, casas abandonadas no interior do Japão, vendidas a preços incrivelmente baixos. A ideia me parecia absurda no início. Casas grandes, com terrenos amplos, por uma fração do preço de qualquer apartamento em Tóquio. Havia algo de errado nisso, com certeza. Decidi pesquisar, li artigos, vi vídeos e até participei de fóruns online sobre o tema. Foi lá que descobri o motivo dos preços tão baixos. Muitas dessas casas carregavam um estigma. Diziam que eram mal assombradas. Histórias de acidentes inexplicáveis, antigos moradores que desapareceram, ou mesmo relatos de pessoas que afirmavam ouvir vozes e ver sombras. Para muitos, essas eram razões suficientes para evitar as akiyas. Para mim, eram apenas superstições. Depois de semanas de reflexão, tomei minha decisão. Achei uma casa em uma pequena vila nas montanhas, a algumas horas de trem de Tóquio. Era espaçosa, com um jardim grande e uma vista deslumbrante para as colinas. O preço? Menos do que eu pagava de aluguel por ano em meu pequeno apartamento na cidade. Era a oportunidade perfeita para recomeçar. Confesso que houve um momento de hesitação. Quando compartilhei a ideia com alguns colegas, recebi olhares de incredulidade. Você vai morar em uma casa dessas? E se as histórias forem verdade? Meu colega mais velho, o Sr. Nakamura, chegou a me puxar de lado e dizer: Takashi, ouça meu conselho. As pessoas evitam essas casas por uma razão. Pense bem antes de tomar essa decisão. Agradeci pela preocupação, mas não podia me dar ao luxo de acreditar em lendas. A viagem para a vila foi tranquila. Conforme o trem se afastava da cidade, o cenário mudava. Os arranha-céus deram lugar a montanhas verdes e campos de arroz. Havia algo reconfortante na simplicidade do interior. Quando finalmente cheguei à vila, fui recebido por um silêncio quase absoluto, interrompido apenas pelo canto distante de pássaros. A casa era ainda mais impressionante do que nas fotos. Sim, precisava de reparos. As telhas estavam desgastadas, o mato no jardim chegava à altura do joelho e a pintura das paredes externas descascava. Mas eu conseguia ver o potencial ali. Entrei e comecei a explorar cada cômodo. O ar estava denso e tinha um cheiro de madeira velha misturado com mofo, mas nada que uma boa limpeza não resolvesse. Em um canto da sala principal, encontrei uma pequena prateleira com alguns objetos deixados pelos antigos moradores. Uma boneca kokeshi, um conjunto de chaves enferrujadas e um caderno com páginas amarelas pelo tempo. Não dei muita atenção a esses detalhes na hora. Estava mais preocupado em organizar tudo para começar minha nova vida. À noite, enquanto me deitava em um futon que havia trazido de Tóquio, senti uma mistura de exaustão e entusiasmo. A casa estava silenciosa, mas não de um jeito incômodo. Era o tipo de silêncio que traz paz. Olhei para o teto, pensando em todas as histórias que tinha ouvido sobre as akiyas. Talvez elas sejam apenas isso, pensei. Histórias. E com esse pensamento, fechei os olhos e adormeci. Você acredita que um lugar pode carregar a energia do passado? Eu não acreditava. Pelo menos não naquela época. Na manhã seguinte, acordei com os primeiros raios de sol invadindo o quarto.
O ar era fresco e, por um momento, senti como se estivesse em um daqueles refúgios descritos em livros antigos. Peguei minhas ferramentas e comecei a trabalhar. Passei o dia limpando o jardim, retirando o mato e recolhendo os galhos caídos. Era um trabalho pesado, mas reconfortante. A sensação de cuidar de algo que era meu dava um novo ânimo. Enquanto mexia na terra perto da entrada, encontrei algo curioso. Uma pedra lisa, com marcas que pareciam entalhes feitos à mão. Estava parcialmente enterrada e eu quase a joguei de lado, pensando que era apenas um pedaço de decoração antiga. Mas havia algo nela. Um padrão que lembrava uma escrita antiga, embora eu não conseguisse identificar. Guardei a pedra em uma prateleira dentro de casa, pensando que talvez fosse um achado interessante para estudar mais tarde. Os dias seguintes seguiram o mesmo ritmo. Reparei algumas janelas quebradas, limpei os cômodos e organizei o interior. Não podia negar que, apesar de tudo, a casa tinha um charme único. Porém, aos poucos, algumas coisas começaram a me incomodar. Primeiro, foi a sensação estranha de que os cômodos pareciam mudar de tamanho. Não sei explicar. Era como se, às vezes, o corredor que levava ao meu quarto parecesse mais longo do que o normal. Eu me convencia de que era apenas o cansaço, ou talvez a falta de iluminação adequada, mas a ideia começou a me perturbar. Depois vieram os sons. No início, eram sutis. Um rangido aqui, um estalo ali. Nada fora do comum para uma casa velha. Mas, em uma noite, enquanto lia no quarto, ouvi algo que me deixou alerta. Parecia o som de passos vindo do andar de baixo. Fiquei imóvel por alguns segundos, tentando ouvir melhor. Poderia ser algum animal que tivesse entrado pela janela que eu ainda não havia consertado. Peguei uma lanterna e desci para verificar. Cada degrau que eu descia rangia sob meus pés. Quando alcancei a sala principal, um frio inesperado percorreu minha pele. A temperatura parecia ter caído alguns graus ali. Varri o cômodo com a luz da lanterna, mas não vi nada. Mesmo assim, não consegui me livrar da sensação de que algo estava errado. Quando voltei para o quarto, o caderno que eu havia encontrado no primeiro dia estava aberto na mesa. Tive certeza de que o tinha guardado em uma gaveta. Folheei as páginas, esperando encontrar algo que explicasse o que estava acontecendo. A maioria dos textos eram anotações aleatórias, listas de tarefas e rascunhos de cartas. Mas perto do final, havia desenhos. Eles pareciam rabiscos feitos por uma criança, mas eram estranhamente inquietantes. Formas que lembravam figuras humanas, mas sem rosto, cercadas por traços confusos que poderiam ser árvores ou sombras. Fechei o caderno rapidamente, com uma sensação desconfortável crescendo no peito. Naquela noite, dormi mal. Meus sonhos eram confusos, com imagens fragmentadas da casa. Sonhei com o corredor que parecia interminável, com as janelas da sala se abrindo sozinhas e com a pedra que havia encontrado no jardim. Quando acordei, o alívio durou pouco. Havia algo no chão, perto da porta do quarto. Um pequeno objeto que reconheci imediatamente. Era a boneca Kokeshi que eu tinha deixado na prateleira da sala. Fiquei olhando para ela por alguns segundos, tentando entender como tinha ido parar ali. Talvez eu tivesse movido e esquecido? Talvez. Mas por alguma razão, isso me deixou inquieto. Decidi que precisava dar uma pausa. Passei o dia fora de casa, explorando a vila. Os moradores eram reservados, mas educados. Quando mencionei onde estava morando, percebi uma mudança no tom deles. Alguns desviaram o olhar, enquanto outros simplesmente mudaram de assunto. Uma senhora mais velha, que vendia verduras em uma pequena barraca, olhou diretamente para mim e disse: "Algumas histórias não são apenas histórias. Tome cuidado." Fingi que não me importava, mas aquelas palavras me seguiram de volta para casa. Naquela noite, a situação piorou. Acordei com um barulho forte vindo do andar de baixo.
Era como se algo tivesse sido arrastado pela sala. Peguei a lanterna e desci novamente, dessa vez com o coração batendo forte no peito. Quando alcancei a sala, vi algo que me fez parar imediatamente. Todas as cadeiras da mesa de jantar estavam viradas, empilhadas umas sobre as outras. Era impossível ignorar o que estava acontecendo. Não era o vento. Não era minha imaginação. Algo estava errado com aquela casa. Passei o resto da noite no carro, estacionado em frente ao portão. Quando o sol nasceu, decidi que não podia mais ficar ali. Peguei minhas coisas e voltei para Tóquio no mesmo dia. Nunca mais entrei naquela casa. Agora, olhando para trás, eu me pergunto: será que foi apenas coincidência? Será que a casa estava tentando me expulsar? Ou será que fui eu quem trouxe algo comigo, algo que despertou naquela casa esquecida? Não sei se acredito em fantasmas, mas sei que não consigo esquecer o que aconteceu. E você, o que faria no meu lugar? Me diga nos comentários.